Fala galera, um salve a todos vocês aí, dando continuidade na primeira aula de citologia sobre organelas, parte 1, nós vimos ribossomo e passo a passo a síntese proteica. Na aula de hoje, nós vamos ver retículo endoplasmático e complexo de Golgi, tá bom? Vamos tratar tudo aí sobre retículo rugoso, liso e tudo mais. Qualquer dúvida, manda um direct lá no Instagram EduBio 2012. Pega o seu caderno e vamos anotar e vamos que vamos. Galera, como eu havia falado, pega seu caderno agora, vai escutando a minha voz. Dúvidas, você manda um direct, vai anotando passo a passo o que tem nessa aula. Até os desenhos de organelas são importantes nós fazermos. Então, aula passada, a gente viu aqui ribossomo e síntese proteica. A aula de hoje a gente vai ver o 2 e o 3. Professor, teremos essa aula organelas parte 3 para ver tudo? Claro, galera, a gente vai ver todas as organelas. Aqui não está inserido, por exemplo, mitocôndria e cloroplasto, mas isso a gente vai ver depois em respiração celular e fotossíntese, respectivamente. Vamos lá? Bom, esse desenho, cara, eu achei muito legal. É complicado, porque às vezes as questões de vestibulares não trazem um desenho tão nítido, então o aluno às vezes tem que ser aquele adivinho mesmo, está adivinhando aquele desenho. Dá uma olhada, aqui eu tenho uma célula eucarionte, o núcleo, e aqui algumas organelas. Dá uma olhadinha no complexo de Golgi, ele é um sistema de membrana, normalmente tem bolinhas, são vesículas saindo e entrando dele, tá? Ele faz o acúmulo e eliminação de secreções proteicas, síntese de carboidratos também pode fazer. O lisossomo, que é a organela de digestão. É claro que isso daqui a gente vai entrar em detalhes um a um, eu estou comentando apenas a imagem. O retículo endoplasmático, né? Existe o liso e o rugoso. Nós vamos estar estudando nessa aula, você vai entender. O retículo fica ao redor do núcleo. O rugoso ou granuloso é porque ele tem ribossomo aderido na membrana. Nós temos aqui ribossomos livres também, mitocôndria, cuja respiração, a função é respiração celular. Ainda temos o retículo endoplasmático chamado de liso ou não granuloso, que a gente vai ver aqui as principais funções e ações também. Então, anota no seu caderno. Número 1, na parte 3 da aula anterior, foi ribossomo. Então, agora número 2. Vamos entender? Galera, olha o nome, retículo endoplasmático. Cara, ele é um sistema de membrana que parte do núcleo celular. Ao redor do núcleo, vai saindo essas dobras, esse sistema de membrana, que é tanta membrana, olha aqui, acompanha aqui no mouse, que é de 50% a 60% do volume de membrana de uma célula. As membranas estão em contato direto com a membrana do núcleo carioteca. Então, de uma maneira geral, eu quero que você anote aí, a função do retículo endoplasmático é transporte de substâncias. Anota aí, função do retículo endoplasmático, transporte de substâncias, ok? E como já foi mencionado agora, existe 2 tipos de retículo, o rugoso e o liso. O retículo liso, ele é comumente chamado de HAIR, R de retículo, E de endoplasmático, R de rugoso. No entanto, ele pode ser chamado também de retículo granular ou ergastoplasma. É um pouco mais raro encontrar essa palavra, mas tem esses 3 nomes, retículo endoplasmático rugoso, ou granular, ou ergastoplasma. Professor, como é que eu consigo identificar que é um retículo rugoso na minha célula de estudo? Basta você olhar o tipo da membrana. A membrana dele é achatada e vai ter bolinhas. Essas bolinhas do desenho representam quem? Os ribossomos que estão colados, aderidos na membrana. Então, repete comigo. Retículo rugoso, a membrana é achatada, vai anotando. E possui ribossomos aderidos na membrana. Qual que seria a função? Gente, se tem ribossomo, ele atua também na síntese de quê? De proteínas e também no transporte de substâncias. Vamos para o próximo slide para você entender. Está vendo a diferença? Eu tenho aqui o núcleo. Ao redor do núcleo, esse sistema de membrana é chamado de retículo. Cada bolinha dessa que você está vendo aqui, olha aqui o que é no mouse, é um ribossomo. Então, esse sistema de membrana achatado, viu membrana achatada ao redor do núcleo e com bolinhas, é o retículo rugoso. Como assim, professor, membrana achatada? Galera, tem autor que fala que parece macarrão de lasanha. Olha aqui as membranas, elas são achatadas. Olha a diferença da membrana do liso. Aqui, nessa cor mais clara, é o liso. Primeiro, ao nome, ele é liso. Ele não tem ribossomos, não tem esses grânulos que nós estamos vendo aqui. E, além disso, as membranas são cilíndricas. Eu volto a comentar de retículo endoplasmático liso.
nessa imagem, eu quero que você entenda só a fundamental para você diferenciar o retículo rugoso a membrana achatada e com ribossomo, e o liso é membranas cilíndricas e sem ribossomo, sem grânulos, ok? Bom, galera, cada tipo de célula nossa, dependendo da sua função, do tecido, até mesmo do órgão que ela forma, ela vai ter mais desenvolvido uma quantidade de organela. Por exemplo, se você pegar um coração, tem muita mitocôndria ali no coração para poder bater um músculo para levar sangue para o corpo inteiro. Travei a língua aqui, mas deu para entender. Então, se você pegar, por exemplo, aonde que nós temos exemplos de células, professores, ricas em retículo endoplasmático rugoso? Galera, 2 tipos de célula, anota aí, onde encontramos muito retículo endoplasmático rugoso. Células do ácido pancreático. Ô, Duzão, aqui é N de nariz, é ácido isso, galera, não é ácido. Qual é a função do HER, do retículo rugoso, nas células do ácido pancreático? Eles vão produzir enzimas, devido ao ribossomo, produz proteínas que atuam como enzimas que farão parte do suco pancreático. Então, anota, letra A, produz enzimas que farão parte do suco pancreático. E na letra B, as células caliciformes, olha o nome, na forma de cálice. Essa aqui é uma célula caliciforme. São células que secretam muco, que vão revestir a parede interna do intestino. Então, volte o vídeo, pause, volte quantas vezes for necessário e anote essas definições que eu passei para vocês. Então, aqui você tem o retículo endoplasmático, aqui o complexo de Golgi e as vesículas de secreção, ao sentido da secreção, ok? Vamos falar um pouquinho do liso? Já comentamos, é chamado de agranular ou REL, retículo endoplasmático liso. Ele não possui ribossomo e a membrana são cilíndrica. Olha aqui o desenho outro, certo? Então, em volta do núcleo tem retículo. Quando for liso dessa forma e membrana cilíndrica, é o retículo endoplasmático liso. Funções, galera, o retículo endoplasmático liso, anota aí, função, síntese de lipídio e transporte de substâncias, ok? Síntese de lipídio e transporte de substâncias. Só que, como eu havia falado, cada tipo de organela é muito presente em algum tipo de órgão, tecido e tal. Galera, o retículo liso ele é extremamente abundante no fígado. Então, anota aí no caderninho, outras funções do retículo endoplasmático liso. No fígado, anota aqui na frente, ó, muito abundante. Vamos para algumas funções que ele exerce no fígado? Bom, letra A, retículo liso e a glicose. Galera, nós sabemos que no fígado a gente armazena um carboidrato, né, um polissacarídeo chamado glicogênio. No entanto, quando o glicogênio, que é um carboidrato grande, é quebrado, a glicose sai unida a um grupo fosfato. Então vamos lá, o retículo liso tem a função de tirar esse grupo fosfato da glicose para que a glicose possa cair na corrente sanguínea, ok? Letra B, relação do retículo liso com o álcool. Galera, o retículo liso está associado à resistência ao álcool, tá? Se a gente fizer uma biópsia no fígado de uma pessoa etílica, ou seja, uma pessoa que consome álcool etílico, a gente vai ver que há grande desenvolvimento do retículo liso. Então, nós falamos que ele libera hidroxila, que ajuda a desintoxicar do álcool. Então, na letra B, você vai colocar o REL no fígado ajuda a desintoxicar do álcool. A mesma coisa você vai colocar na C, só que ajuda a aumentar a tolerância aos antibióticos também. Olha que interessante. Então, quanto mais antibiótico a pessoa tomar e álcool, mais o tecido lá do fígado, tecido hepático, vai estar produzindo retículo liso, tá? E para terminar, uma outra função, eu até coloquei aqui relacionado ao fígado, essa D aqui está fora do fígado, mas tudo bem. Uma outra função do retículo liso é formar vacúolo em células vegetais. Então, te perguntar qual a relação do retículo liso em célula vegetal. Célula vegetal tem uma estrutura membranosa chamada vacúolo, que armazena água e pigmentos, que é feita a partir do liso, ok? Bom, aí eu queria te perguntar algo muito interessante. Galera, presta atenção, anota aí. Qual a relação do HER, do rugoso, com o REL, do liso, com o Golgi? Anota aí. O HER, que está aqui presente, produz as proteínas. Elas são encaminhadas e vão para o retículo liso. O retículo liso, ele empacota essas proteínas. E olha aqui, queridos,
manda para o Golgi. Você vai ver que o complexo de Golgi ele tem a função justamente de receber as proteínas produzidas pelo HER, modificar e liberar essas proteínas. Então a função, tá aí a relação do HER, HEL e Golgi. HER produz proteína, o HEL empacota essas proteínas e manda para o Golgi, onde serão modificadas e liberadas. Como assim modificadas e liberadas? Vamos entender o complexo de Golgi? Bom, o complexo de Golgi, chamado também golgiense, anota aí, ele possui membranas chamadas de golgiossomos, do jeito que eu estou falando, galera. E ele possui dois lados. A gente fala que ele é polarizado. O lado que recebe, vamos voltar à imagem, olha aqui, esse lado que está recebendo, olha a vesícula saindo do liso, que está recebendo é chamada face cis. Então faz um desenho desse, coloca aqui ó, as membranas chatadas do rugoso, liso, e coloca nessa parte aqui do complexo de Golgi. Face cis é onde recebe as proteínas. Aí aqui dentro ele modifica, libera pela face trans. Vamos entender um pouco mais? Quais são as coisas que podem secretar do Golgi? Galera, grão desimógeno, anota aí. Letra A, são proteínas lixo. São proteínas que, na verdade, não têm função. Às vezes, proteínas de exportação também são grão desimógeno. Então, ou seja, as proteínas produzidas no HER vieram para cá e formou grão desimógeno. Outras proteínas que vêm para cá, o Golgi transforma nela em enzima digestiva. Letra B, formando a organela de digestão. Vamos ter aula sobre lisossomo, mas já anota aí. Um dos quais são... O que o complexo de Golgi faz? Então, vamos coloca função do Golgi, receber as proteínas, modificar e liberar. Quais são os 3 caminhos que libera? Lê, grão desimógeno, proteínas lixo ou de exportação. Lisossomo, organela de digestão que é rica em enzima digestiva, ou seja, o Golgi transformou a proteína em uma enzima digestiva. E proteína de membrana. Nós já tivemos aula aqui falando de proteína de membrana e nós sabemos que proteína de membrana pode ter várias coisas, pode ser proteína canal, carreadora, né? Todas essas modificações é o Golgi que faz. Para terminar a nossa aula, vamos entender agora algumas relações do Golgi. Galera, quando falar em complexo de Golgi, você sabia que ele atua na formação do espermatozoide? O espermatozoide, na ponta dele, olha aqui, tem uma estrutura chamada de acrossomo. Acro significa topo, somo, corpo, ou seja, está no topo do corpo. Sabe o que o agrossomo é? O complexo de Golgi vai acumulando enzimas digestivas. Então, o acrossomo ele é formado a partir do Golgi. E o que tem a ver o acrossomo com o espermatozoide? Ele está na ponta do espermatozoide e acumula enzimas digestivas justamente para perfurar o óvulo. Então anota aí qual é a organela principal para formar o espermatozoide. Você tem que lembrar do acrossomo, que está na ponta do espermatozoide e é rica em enzima digestiva, tá? Então produção do acrossomo pelo complexo de Golgi. Leia esse desenho passo a passo para ilustrar melhor para você. Nas células vegetais existe também, durante a divisão, a lamela média, formação de fragmoplasto. Professor, o que é isso? Galera, para você entender isso, você vai ter que entender divisão celular de célula vegetal. Por enquanto, nessa aula, eu vou resumir. Anota que o Golgi forma a lamela média que existe para dividir as duas células. Aqui eu tinha uma e agora eu tenho duas. Ok, queridos? Galera, então é isso daí. A aula de hoje, nós acabamos de ter uma aula completa sobre retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Obrigado a todos. A próxima videoaula segue, então, estudando lisossomo, peroxissomo e outras organelas. Obrigado, galera. Tchau.